chegou hoje também. Ele ficou vezes a tribuna. Boa tarde. Declaro aberta a reunião conjunta das comissões de assuntos diversos, de finanças, de saúde e de educação. Peço à secretária vereadora Dulce Corrêa Teixeira que proceda à leitura da ata da sessão anterior. Boa tarde a todos. Ata da reunião conjunta das comissões de assuntos diversos, de finanças, de saúde e de educação, realizada sob a presidência do vereador William Borges Leite, nos termos do artigo 113 e seguintes do regimento interno, na sede da Câmara Municipal de Campos Altos, na sala de sessões Jário Corrêa da Silva, às 17h30 do dia 17 de junho de 2024. Estando presentes o contador e assessor jurídico da Câmara Municipal, Geraldo Luiz de Deus e Leonardo Geraldo Cury. Respectivamente, os seguintes vereadores: Adamilson Isaías Jesus da Costa, Dulce Corrêa Teixeira, Everaldo Euripides Campos, Jonas Ferreira Lemos, Mauro Diego de Oliveira, Valtair de Alvarenga e William Borges Leite. Estando ausentes os vereadores Flávio da Silva Gabriel e Elke Aparecida Gonçalves, com justificativa. A priori foi feita a leitura da ata da reunião anterior, que foi aprovada por todos os vereadores presentes. Dando início à pauta, passou-se a discussão do projeto de lei 028/2024, que dispõe sobre o termo de cooperação entre os poderes executivo e legislativo, da sessão da Comissão de Licitação da Prefeitura Municipal de Campos Altos da outras providências, o qual foi considerado apto para votação. Na sequência, o assessor jurídico falou sobre o parecer técnico do Tribunal de Contas sobre a prestação de contas da Prefeitura Municipal referente ao exercício de 2022. Considerando o parecer favorável do Tribunal, a Comissão de Finanças apresentou o projeto de resolução que aprova as referidas contas. Não havendo mais nada a tratar, foi encerrada a reunião. Sala de sessões, Jário Corrêa da Silva, em 17 de junho de 2024. Passo a ata em votação. A favor. Ata aprovada por todos os vereadores presentes. Senhores vereadores, passaremos a discussão do projeto de lei 031/2023, que institui o Código de Ética Profissional do Servidor Público do Poder Executivo Municipal de Campos Altos. Passo a palavra ao assessor jurídico para falar sobre o projeto e as emendas apresentadas. Senhores vereadores, esse projeto aqui é o 031/2023. É o Código de Ética do Servidor Público Municipal. Ele tinha sido encaminhado aqui para a Câmara Municipal o ano passado e nós suspendemos a tramitação dele para analisar melhor esse projeto, né, com um pouco mais de cuidado. E depois também veio aquela questão do plano de carreira, então a análise dele foi postergada. E agora que resolveu aqueles outros problemas, chegou a hora de continuar a tramitação, né? Esse projeto ele foi encaminhado aqui para a Câmara, instituindo um Código de Ética do Servidor Público do Executivo Municipal. Só que o que acontece? Aqui no município de Campos Altos ainda adota o regime jurídico único. Então, não o plano de carreira, que é separado, mas o Estatuto do Servidor é um só, tanto para o Executivo quanto para o Legislativo. E esse Código de Ética ele tem uma natureza parecida. Apesar dele ser uma lei com menos, vamos falar assim, menos importante, né, entre aspas, ele também, eu entendo que ele deveria ser adequado para abranger tanto os servidores do Executivo quanto do Legislativo. Então, ser um Código de Ética do Servidor Público Municipal, de qualquer órgão, certo? E eu sugeri para a Comissão de Assuntos Diversos que fizesse essas alterações, até porque o promotor também já cobrou da gente a elaboração de um projeto de lei nesse sentido, entendeu? Então eu falei assim, então vamos aproveitar a oportunidade, a gente faz as alterações nesse projeto aqui, para ele abranger tanto os servidores da Prefeitura quanto da Câmara, e já mata tudo, dois coelhos com uma cajadada só, né? Não sei se os senhores se lembram, mas no ano passado, quando a gente começou a analisar ele, tinha algumas questões que eram meio controversas. Tinha uma questão lá que falava Eu vou dar um exemplo aqui.
que foi um ponto muito polêmico, que era no artigo 39, se os senhores olharem no seu projeto, fala que se ocorrida filiação partidária, o servidor deverá notificar o superior imediato, né? E também parágrafo único, que fala também que tem que ter essa comunicação de comunicação de filiação partidária, que era uma coisa que na época eu já tinha falado que era inconstitucional, né? Então, essas questões já foram sanadas através das emendas que eu tinha sugerido para a Comissão de Assuntos Diversos. Então, ela apresentou 14 emendas nesse projeto de lei. Algumas estão só alterando a redação de alguns dispositivos para melhorar a interpretação, outras estão fazendo a alteração para tirar aquela expressão que menciona só o executivo e abranger servidor público de um modo geral, e outras estão fazendo essas alterações. Então vamos lá. A emenda 001, ela deu nova redação ao artigo 4º. A emenda 001 é só uma questão para melhorar o entendimento do dispositivo, não alterou a substância dele em nada, só fez uma correção, porque da forma que a redação veio aqui, eu acho que ficou meio complicado, então fez essa mudança aqui para adequar a redação desse dispositivo. Vocês querem que leia um por um? Porque são muitas coisas. Pode ser? No artigo 4 vai ficar o seguinte: a moralidade da administração pública não se limita à distinção entre o legal e ilegal, devendo ser acrescida a ideia de que o fim é sempre o bem comum e o equilíbrio entre a legalidade e a finalidade na conduta do servidor público e que poderá consolidar a moralidade do ato administrativo. Basicamente, o que está falando no dispositivo? Que não é só o servidor público distinguir o que é legal e o que é ilegal. Às vezes, mesmo uma coisa sendo legal, ele pode orientar o administrado que estiver precisando do serviço dele de uma forma de melhor executar o serviço. Então, se o servidor público tem conhecimento na função dele ali, de que uma coisa, embora seja legal, talvez vai ser prejudicial para aquela pessoa que está precisando do serviço público, ele tem essa consciência de orientar a pessoa, entendeu? Esses dispositivos aqui, para vocês terem ideia, ele impõe uma conduta para o servidor, mas ele não está criando obrigação legal nenhuma. Os outros dispositivos ali na frente, que vão falar assim de possível penalidade para o servidor, está mais adiante. Mas a penalidade também que pode decorrer disso aqui é só advertência, tá? Então vamos lá. Emenda 2, está alterando o artigo 5º. Tá. Só para melhorar a redação também, ficou assim, ó. O servidor público, porque antes não tinha isso aí, já começava a estabelecer princípios, o entendimento ficou meio confuso. Então, o servidor público deverá prezar pela observância dos princípios e valores norteadores das relações institucionais e interpessoais, a fim de estimular um ambiente de trabalho sadio, organizado e harmonioso, propício ao bem-estar de todos os colaboradores da administração, já que, como cidadão integrante da sociedade, o êxito desse trabalho deve ser considerado como um benefício para toda a sociedade. O que mudou? Não mudou basicamente nada, só colocou, o servidor público deverá prezar pela observância. Mudou a redação só para ficar uma coisa mais fácil de interpretar. Mais coisa gramatical mesmo. Emenda 3. Ela vai alterar o artigo 6º. Também é só uma emenda para melhorar um pouquinho a redação, tá? Ficou o seguinte: partindo do pressuposto de que toda pessoa tem direito à verdade, o servidor não pode omiti-la ou falseá-la, ainda que contrarie os interesses da própria parte interessada ou da administração pública, assim como o município não pode crescer ou beneficiar-se de ato praticado com erro ou praticado partindo de premissa inverídica. Então, mais uma vez, é aquela questão. O servidor público, no desempenho das funções dele, se ele tem conhecimento de algo que pode beneficiar, que é pertinente naquela casa que ele está analisando, ele tem a obrigação de informar a parte interessada, ainda que seja contra a administração pública. Vamos dar um exemplo aqui que eu consigo pensar. A pessoa vai lá pagar um IPTU, tem 6 anos, 7 anos vencido, e o servidor da arrecadação sabe que
passou de 5 anos, está prescrito. Então, ele tem a obrigação de informar para a pessoa. Fala, olha, eu vou tirar uma guia de recolhimento dos últimos 5 anos e os outros 2 anos, o 6º e o 7º, você vai fazer um requerimento aqui para mim, pedindo a prescrição, eu vou te dar a prescrição, mesmo que, a princípio, é contrário ao interesse da administração. Ela vai deixar de arrecadar 2 anos. Mas é uma presunção de boa-fé, entendeu? Então, o servidor público, tendo conhecimento, ele tem que prestar essa informação para o cidadão, entendeu? Vamos lá, agora a emenda 4, está excluindo o inciso 14 do artigo 13. Ah, não, desculpa, é o 16. Veja bem, o artigo 13, ele fala o seguinte, sem prejuízo das demais leis que versem sobre a conduta do servidor, é vedado. Então, ele está estabelecendo condutas que são proibidas para o servidor público. Artigo 16, inciso 16, apresentar-se com sintomas de embriaguez no serviço, o que constitui falso funcional grave, passível de punição disciplinar, inclusive com pena de admissão a bem de serviço público. Por que eu sugeri tirar isso aqui? Porque esse único dispositivo aqui, isso não é uma matéria que deve estar no Código de Ética, não. Ele deve estar no Estatuto do Servidor Público. Inclusive, lá no final do projeto, se vocês forem observar bem, ele já inclui esse dispositivo aqui, ó, no Estatuto do Servidor Público. Cadê? Tem um dispositivo aqui que coloca, deixa eu só achar ele aqui. Engraçado, ô Michele, parece que, agora eu estou vendo aqui, parece que a versão que eles mandaram eletrônica para mim está diferente. É, porque eu conferi lá, tinha um dispositivo aqui no final falando assim, ó, fica inserido um artigo no código de... Qual que é o artigo que eu conferi lá no computador com aqui? Não, ele é no final aqui, ó. É, me manda lá no WhatsApp para mim. Aqui que você me encaminhou. Só um minutinho, tá? Nós estamos sanando essa dúvida aqui, porque me parece que a versão que eu li estava no meu computador. Isso. É a versão eletrônica, tinha esse artigo aqui no final, parece que na versão impressa não tem. Vamos passar por outro, deixa a emenda 004 por enquanto, tá? 005, ela está alterando o caput do artigo 25. Aqui, ó. A única alteração que foi feita é porque o artigo 25 falava que o ocupante de cargo ou emprego público no Poder Executivo Municipal. E agora fala que o ocupante de cargo ou emprego público no município, para ficar abrangente, tanto prefeitura quanto Câmara. Né? Emenda 006, ela está mudando o artigo 26, a mesma coisa. O artigo 26, o caput, falava que configura conflito de interesse no exercício de cargo ou emprego no âmbito do Executivo Municipal. E agora, configura conflito de interesse no exercício de cargo ou emprego no âmbito do município. Então, também para ficar abrangendo Executivo e Legislativo. Certo? Emenda 007 está alterando o caput do artigo 27. A mesma coisa. Previa que o artigo 27 original configura conflito de interesse após o exercício de cargo ou emprego no âmbito do Poder Executivo Municipal, a qualquer tempo, divulgar ou fazer uso de informação privilegiada obtida em razão das atividades exercidas. Como que vai ficar depois da emenda? Configura conflito de interesse após exercício de cargo ou emprego no âmbito do município de Campos Altos, a qualquer tempo, divulgar ou fazer uso de informação privilegiada obtida em razão das atividades. Então, onde falava executivo, a gente colocou no âmbito do município. Tá? Vou pegar aqui. 008, está alterando o caput do artigo 28.
Mesma coisa, será constituída por ato do chefe do Poder Executivo. Aí colocou, será constituída por ato do chefe do Poder Executivo e da Câmara Municipal a comissão de ética composta por seus servidores. Então, cada um monta a sua comissão de ética. Emenda 009, ela está alterando o caput do artigo 29. Também é o mesmo sentido. Ó, a comissão de ética, ouvida a assessoria jurídica municipal, através de parecer pré-fundamentado, deverá, tão logo publicação do decreto-lei do Executivo. Eu tirei esse decreto-lei porque isso é uma figura que não existe mais, tá? Hoje é só decreto. Instaurar processo sobre ato, fato ou conduta que considerar passivo de infringência a princípio ou norma ético-profissional, podendo ainda conhecer de consultas, denúncias ou representações formuladas por autoridades, servidores, qualquer cidadão que se identifique ou quaisquer entidades associativas regularmente constituídas. E aí foi, a Comissão de Ética, ouvida a Assessoria Jurídica Municipal, através de parecer pré-fundamentado, deverá, tão logo a publicação do decreto executivo, instaurar processo sobre ato, fato ou considerar passivo de infringência. Foi só para tirar essa expressão do decreto-lei, que é uma figura que não existe mais. Vamos lá, emenda 010 agora. Ela está mudando o artigo 39. Espera aí, que parece que também está diferente. Então, talvez foi eu que errei aqui, porque o 39 fala da filiação partidária. Então, gente, isso aqui vai ter que mudar lá. Isso aqui ficou errado. Talvez, não sei se foi porque na hora de digitar ali eu digitei errado, o meu está diferente. Isso, né, vai ter que tirar, porque o meu está diferente aqui, ó. Esse que eu retirei, ó, é o artigo 39 caput. Vai ser excluído. Esse que fala que o servidor público tem que notificar o superior imediato, no prazo de até 5 dias, isso aqui foi recomendado a exclusão dele, tá? O parágrafo 1 do artigo 39, que também fala que o chefe de setor que fizer a filiação partidária tem que comunicar, fazer a notificação para o superior, também foi recomendado a retirada dele. E o parágrafo único do artigo 40, que fala que não é defesa restringir a liberdade de convicção política e o exercício político propriamente dito. Também foi recomendada a exclusão desses 3 dispositivos, tá? Parágrafo 1 do artigo 40, parágrafo único do artigo 39 e caput do 39. Excluídos. E desse é o caput do artigo 43, projeto de lei, a seguinte redação. Aí está mudando, porque é o seguinte, o último artigo, que a lei entraria em vigor em janeiro de 2024. Então a gente joga em janeiro de 2025 para ter tempo do pessoal tomar conhecimento do código, do executivo fazer uma comissão de ética, se necessário, né? Teve uma alteração aqui, vocês vão me desculpar, foi falha minha, mas é porque parece que no meu projeto ali está diferente. Galera, só uma dúvida aí, no caso, essa instituição do Código de Ética aí, no caso também é exigência do Ministério Público? Sim. Isso, não, esse não. Esse não tem nada a ver com... Na verdade, é o seguinte, o que esse código fala, por exemplo, o servidor é obrigado a agir com dignidade, decoro, zelo e eficiência na realização dos atos, né? Fala sobre moralidade administrativa. Os deveres do servidor público, no artigo 12, são deveres fundamentais do servidor público.
resguardar em sua conduta pessoal a integridade, a honra e a dignidade da sua função, agindo com harmonia com os compromissos assumidos nesse código, nos valores institucionais. Na verdade, ele é só normas de boa conduta do servidor na execução do serviço dele. As infrações que estão aqui, né, tem um dispositivo aqui que fala que elas são penalizadas com advertência. Então, como são infrações mais leves, né, aqui nenhuma infração grave está prevista no Código de Ética. Então, a única penalidade que pode vir para o servidor desse código é uma advertência, entendeu? Aquelas infrações mais graves, aquelas questões complexas, que pode gerar um processo administrativo disciplinar e, teoricamente, até a perda de cargo, não está aqui, está no Estatuto do Servidor, entendeu? Então, essa lei não trata nada disso, né? Isso aqui vocês podem ficar tranquilos que nenhum prejuízo para o servidor vai vir da aprovação desse projeto, não. Mas, presidente, eu gostaria, vocês me desculpem, mas como teve essa divergência, eu queria recomendar que vocês pedissem a retirada dele deixa para segunda que vem, que eu vou repassar todas essas emendas de novo e conferir, porque deu divergência. Do eletrônico que eu fiz, parece que a numeração não está batendo. Então a gente vai retirar de pauta para as devidas correções. Isso, Mas esse projeto aqui, só para complementar, o promotor também já cobrou da Câmara a aprovação de um projeto, aí poderia fazer separado? Poderia. Mas é mais fácil a gente fazer essas alterações e faz um código de ética só para todo mundo. Entendeu? Senhores vereadores, passaremos a discussão dos requerimentos 31, 32, 33, 34/2024. Passo a palavra ao vereador Valtair para falar sobre os requerimentos 31, 32 e 33. Boa noite a todos. Requerimento 31, saber do Executivo, devido às tragédias de Brumadinho, parece que está com um valor aí mais ou menos de 1,5 milhão nos cofres da Prefeitura, e esse valor, pelo que nós estamos sabendo, ele pode ser feito no município o que o prefeito quiser. Pode gastar com obras públicas, com estradas, com arrumar as ruas aqui na nossa cidade, e nada disso está sendo feito. Então eu gostaria de saber o que está sendo feito com esse dinheiro e aonde esse dinheiro está. Eu gostaria de contar com o apoio dos nobres vereadores aí. E também o requerimento, o 32, está falando sobre a questão da água, da Copasa, lá no bairro Salvador Raimundo. Continua a ladainha lá, a mesma coisa. Todo final de semana eles estão sem água. Em outros bairros também. E o que acontece? Vai falar com a Copasa fala que não tem obrigação com o município, porque o contrato está vencido. Conversa fiada, porque estão recebendo. Lá no bairro Salvador Raimundo, lá, um morador lá já colocou lá um punhado de redutor lá para tirar o ar, porque a conta está vindo num absurdo. Inclusive eu fiz até uma ocorrência policial já, um boletim de ocorrência, para nós tomar as devidas providências. Porque do jeito que está não pode ficar. No bairro Salvador Raimundo lá, a questão o outro requerimento, está mais ou menos tudo dentro, não tem rua. O prefeito, antes da última eleição, ele teve lá, conversou com a senhorinha lá, e falou, caso ele fosse vitorioso, ele ia voltar e arrumar. A senhorinha está esperando até hoje. Está sentada lá, pagando imposto, e é um pedaço de rua. Tem uma outra rua, está lá a situação crítica. Moradores lá, um morador lá que juntou com o caminhão dele, foi lá e pegou o pincho, um tanto de coisa lá, jogou no chão lá, resto de asfalto. Está um absurdo aquilo ali. Se a gente falar, o pessoal nem acredita. Do outro lado, a pé do peixinho do gás, cheio de buraco. A questão desse dinheiro de Brumadinho aqui, parece que o dinheiro está nos cofres públicos aí, parado, e perdendo valor. Eu não sei o que passa na cabeça do prefeito. Então eu gostaria de saber aonde está esse dinheiro e por que esse dinheiro não é gasto no nosso município. Bairro Salvador Raimundo dá até dó dos moradores que estão lá. Enxurrada dos dois lados, está acabando com a estrada. Não tem água, a rua toda arrebentada. Um pedaço de rua. Então eu gostaria de saber o que vai ser feito lá. Você vai colocar broquete, você vai asfaltar, o que ele vai fazer lá? Porque ele prometeu e não cumpriu. O senhor José está esperando, a dona Maria está esperando. Ele falou, caso ele fosse vitorioso, ele voltava. Acho que nunca mais ele voltou ali.
A situação está crítica ali. Eu gostaria que ele tomasse providência. Gostaria que ele tomasse providência. E a Copasa também. Então, é um absurdo. Então, um desrespeito violento. E não é só lá no bairro, não. Outros locais também está acontecendo isso. Ah, não tem contrato, o contrato venceu. Não tem obrigação. Mentira. Tem obrigação sim. Está recebendo. E não recebendo não é pouco, não. Então, o município tem que tomar providência. Porque do jeito que está, não pode continuar. Eu gostaria de contar com o apoio dos novos vereadores. Passa a palavra aos demais vereadores. Passa a palavra à vereadora Dulce para falar sobre o seu requerimento 34. Boa tarde a todos. Este requerimento solicitando ao Executivo a possibilidade de incluir no plano de carreira um dispositivo com uma regra de transição para aqueles servidores que já tiveram tempo de se aposentar. Aí, primeiro, o item que a gente coloquei aí, porque são poucos servidores nessa situação, apenas os que já têm o tempo necessário para se aposentar ou aqueles que faltam poucos meses para aposentar. Se não for feito, esses servidores nunca terão a oportunidade de alcançar sua ascensão vertical. E considerando o pequeno número de servidores nessa situação, o impacto financeiro será irrisório, especialmente pelo fato de que irão se aposentar logo. Se algum vereador também tiver alguma dúvida, o doutor Leonardo poderia estar explicando melhor, né, doutor Leonardo? Se você quiser explicar. Pode sim. Ô Dulce, e se é mais que justo? Porque, como eu disse, trabalhou 30 anos na prefeitura. Agora que é a hora do bem bom, parar de enrolar e dar o que é de Jó, né? Prefeito, vamos pensar direitinho aí e dar os cursos pro pessoal aposentar e curtir a vida. E tem uma servidora desde 89 que ela está esperando. Ela sempre ajudou o município quando precisava e agora que ela está para aposentar e vai ser lesada por causa dessa situação lá do plano de carreira. Isso aqui não é mais que justo, né? E não tem impacto nenhum pro município. Não, e pelo que eu sei, a Previdência da Prefeitura, o próprio juros do dinheiro já paga o pessoal que está aposentado. Então está na hora da gente gastar esse dinheiro, né? Dá para quem, como dizer, o pessoal que trabalhou a vida inteira na Prefeitura, repassa esse dinheiro para eles. Como diz, aumentar o salário do pessoal que vai aposentar, ele aposentar bem e, como diz, gratificar o prefeito por esse ato. Mais algum vereador? Senhores vereadores, passaremos a discussão da proposta de moção de aplausos apresentada pelo vereador Mauro Diego de Oliveira, a senhora Jaqueline Osmarinda Batista Lopes de Paula, presidente da CONCEP, Conselho Comunitário de Segurança Preventiva de Campos Altos, e ao segundo tenente da PM, Fernando Henrique José dos Santos, e ao primeiro tenente da PM, Milton Manfessoni Júnior. Passo a palavra ao vereador Diego. É nada mais justo que a gente homenagear esse pessoal, né, que correu atrás, gente, não foi fácil. Para trazer esse olho vivo para a cidade. Vamos recompensar eles aí. Passo a palavra aos demais vereadores. Senhores vereadores, não havendo mais nada a tratar, declaro encerrada a reunião.